São João Maria Vianney, o cura d'Ars. 7º dia. Um prodígio tornou célebre a amassadeira da Casa da Providência. A seca desolava a comarca. A farinha ficou escassa e cara. Na casa restava apenas o suficiente para fazer 3 pães. Conta Joana Maria Chanay. Nós estávamos em grande apuro por causa das meninas, mas na verdade eu e Catarina tínhamos fé de que se o padre Vianney pedisse a Deus, conseguiríamos que a farinha fizesse uma fornada de pães. Fomos procurá-lo e lhe expomos a situação. Ele disse: é preciso amassar. Não perdemos tempo. Voltamos e começamos a trabalhar, mas naturalmente com certa apreensão. Coloquei um pouco de farinha e água na gamela e, mexendo a massa, notei que a farinha ia ficando muito espessa. Coloquei mais água e continuamos a mexer a massa. A gamela foi enchendo de massa, como nos dias em que se colocava um saco inteiro de farinha. Fizemos 10 grandes pães, cada um pesando quase 10 quilos. O forno ficou cheio como de costume, com grande admiração de todos que testemunharam. E como este, muitos outros fatos interessantes e admiráveis aconteceram. Padre Vianney apenas dizia: Deus é muito bondoso. Ele cuida muito bem dos seus pobres. Foi na Casa da Providência e na sala de aulas que começaram os famosos catecismos de Ars. A aula da manhã terminava com a recitação da ladainha da Providência. Depois entrava o senhor cura. No começo, só assistiam à catequese as professoras e as meninas. Os forasteiros que vinham procurá-lo e não o encontravam na igreja, na sequência decidiam também participar da sua catequese. A partir de 1845, a afluência de peregrinos foi tão crescente que obrigou o padre Vianney a explicar o catecismo na igreja. E ele, sem perder o tom familiar e paternal, deixava escapar frequentemente aquela chama do seu intenso e desmedido amor a Deus que lhe abrasava o coração. No tempo, já quando ele meditava e idealizava a Casa da Providência, as perseguições infernais se multiplicavam. Na época que comprou a casa, contraiu uma enfermidade e sentiu-se envolvido por terríveis pensamentos de desesperação, que inclusive lhe sugestionava estar próximo à sua morte. Naquela abominável confusão mental, parecia-lhe ouvir repetidamente, dentro de si mesmo, uma voz que dizia: agora cairás no inferno. Percebendo que aquilo se tratava de uma investida diabólica, reagiu prontamente, rezando o terço de Nossa Senhora, e imediatamente aquelas reações cessaram. O demônio atacou-o então de outro modo, procurando roubar-lhe a paz interior. Cada noite o santo ouvia rasgarem as cortinas. Inicialmente pensou que fossem ratos, mas pela manhã observava que as cortinas estavam intactas, sem qualquer dano. Em outra época, no silêncio da noite, ouviram-se pancadas e gritos no pátio da casa paroquial. Acaso seriam ladrões que queriam assaltar o padre?
O cura desceu às pressas e não viu nada, mas o barulho foi tão intenso que ele ficou assustado. Nas noites seguintes, receou ficar só. Levou André Verchere, carvoeiro da vila, jovem de 28 anos, robusto e corajoso, para dormir na casa paroquial. Por via das dúvidas, André levou seu fuzil e uma caixa de balas. Ele descreve o acontecido desta forma: altas horas da noite, ouvi sacudir violentamente o ferrolho e a tranca da porta de entrada. Simultaneamente, contra a mesma porta, ressoaram fortes pancadas, enquanto a casa se enchia de um ruído atordoador, como de vários carros. De um salto da cama, peguei o fuzil e abri a janela com violência. Olhei para o pátio e a entrada e não vi absolutamente nada. Então, a casa estremeceu durante 25 minutos aproximadamente. Fiquei apavorado. Confesso que minhas pernas tremeram sem parar, e disso me ressenti durante 8 dias. Nossa Senhora! Quando o estrépito começou, o senhor cura acendeu uma lâmpada e veio ter comigo. A casa estremecia como se a terra embaixo se movimentasse. E ele me perguntou: "Tens medo?" Respondi que não, mas minhas pernas estavam tremendo muito. Perguntei: "O que o senhor pensa que seja isso?" Ele respondeu: provavelmente é obra do diabo." Quando cessou o barulho, voltamos a dormir. Na noite seguinte, o senhor cura pediu-me que ficasse novamente com ele, mas não aceitei. Respondi-lhe que já havia levado um susto suficientemente grande. De onde procediam aqueles ruídos misteriosos? O padre Vianney ainda não ousava emitir uma concreta opinião. Uma noite em que a neve cobria o solo, ressoaram gritos no pátio. Disse o padre: era como um exército de austríacos ou de cossacos que confusamente falaram uma língua que eu não entendia. Abri a porta e não vi ninguém. Então, não havia mais lugar para dúvidas. Não se tratava de vozes humanas, mas de alguma coisa horrível e infernal. Ficou convencido de que nem paus, nem fuzis poderiam contra o inimigo, que somente ele e Deus poderiam enfrentar. Chegou o tempo do trabalho intenso, quando o padre Vianney passava a maior parte do dia no confessionário. À noite, cansado pelo exaustivo labor, não se deitava antes de ler algumas páginas da vida dos santos e depois fazia uma severa mortificação, se flagelando de espaço em espaço com sangrenta disciplina. Feito isso, procurava então dormir. Estava quase no sono, quando de repente sentiu com horror que o demônio estava ao seu lado. Ele permanecia invisível, porém sua presença se deixava sentir. Derrubava cadeiras, sacudia os pesados móveis e gritava com voz aterradora: Vianney, Vianney, seu comilão de batatas! Ainda não estás morto, mas não me escaparás. Às vezes, imitando animais, grunhia como um urso, uivava como um lobo e, avançando sobre as cortinas, as sacudia com furor. Em outras ocasiões,
padre Vianney sentia como se lhe passassem a mão pelo rosto, ou como se os ratos subissem em seu corpo na cama. Certa noite, ouviu o ruído de um enxame de abelhas. Ele levantou-se, acendeu a vela e não viu absolutamente nada. Outra vez, o demônio experimentou arrancá-lo do leito, atirando ao chão o colchão rústico em que ele se encontrava deitado. O padre Vianney, mais assustado do que das outras vezes, de imediato fez o sinal da cruz e o demônio desapareceu. Certo dia do ano de 1820, ele tinha levado de sua igreja para a casa paroquial um velho painel que representava a Anunciação. O quadro foi pendurado junto à escada de acesso ao andar superior. Satanás se encolerizou contra aquela simples imagem e a cobriu de imundícies. O padre foi obrigado a retirar o quadro daquele local, porque a figura da Virgem Maria ficou irreconhecível. Em fins de fevereiro de 1857, padre Vianney estava atendendo no confessionário e aconteceu um fato impressionante. O Santíssimo estava exposto e ele atendia as confissões desde cedo. No momento em que deixava o confessionário para celebrar a Santa Missa, vieram correndo avisá-lo que havia fogo no quarto dele na casa paroquial. Ele, lhes entregando a chave da casa para que apagassem o fogo, disse sem muita preocupação: "Esse vilão do demônio, não podendo pegar o pássaro, queima a sua gaiola." No meio do dia, quando passou pela casa da Providência, encontrou o padre Alfredo Monin e, conversando sobre o assunto, ele lhe perguntou: "O senhor acredita na verdade que o maligno tenha feito qualquer coisa?" Respondeu o padre Vianney: "Sim, ele está furioso e isso é um bom sinal. É sinal de que virão muitos pecadores em busca da misericórdia de Deus para limpar seus pecados." E com efeito, durante aqueles dias houve em Ars um movimento extraordinário. Em muitas ocasiões o diabo atacou também as obras da Casa da Providência. As professoras e as órfãs foram despertadas algumas noites por rumores muito estranhos. Descreve Maria Filhá: "Depois de ter lavado bem a panela, coloquei água para fazer a sopa. Vi que na água havia alguns pedacinhos de carne. Era dia de abstinência. Esvaziei bem a panela, lavei-a novamente e coloquei água. Quando a sopa estava pronta para ser servida, apareceram outra vez pedacinhos de carne boiando. Contei ao padre Vianney e ele me respondeu: "É o demônio que faz tudo isso. Sirva a sopa assim mesmo." Depois de tantos outros acontecimentos, as autoridades eclesiásticas constataram que o padre Vianney tinha realmente a força divina para enfrentar Satanás. E por isso, para oficializar, Monsenhor Devier, o bispo diocesano, lhe autorizou a exercitar o seu poder de exorcista com todos os que necessitassem. João Picard, ferreiro do povoado, presenciou várias cenas estranhas, como ele mesmo narrou. Certo dia, uma infeliz mulher fora trazida de longe pelo marido. Estava furiosa, se movimentava bruscamente e soltava gritos desarticulados. Levaram-na ao senhor cura, que depois de examiná-la, disse ser necessário conduzi-la ao senhor bispo da diocese. Respondeu a mulher com voz rouca e trêmula: "Se eu tivesse o poder de Jesus Cristo, vos meteria no inferno."
O padre Vianney perguntou: Conheces a Jesus Cristo? Pois bem, levem esta senhora ao pé do altar-mor. 4 homens a conduziram, apesar da resistência dela. O padre colocou seu relicário sobre a cabeça da possessa e ela ficou como morta. Entretanto, logo depois se levantou por si mesma e, de um pulo rápido, chegou à porta da igreja. Depois de 1 hora, voltou bem tranquila, persignou-se com água benta e se ajoelhou diante do altar. Estava completamente curada. Em 27 de dezembro de 1857, um coadjutor de São Pedro de Avião e a superiora das franciscanas de Orange acompanharam uma jovem professora que dava sinais de possessão diabólica. O arcebispo de Avignon já tinha estudado o caso e aconselhou que conduzissem ao padre Vianney. Quando chegaram, ele estava na sacristia se paramentando para a Santa Missa. De repente, a possessa procurou a porta da sacristia para escapar, gritando: Há muita gente aqui. Perguntou o padre: Há muita gente? Pois bem, agora sairão. A um sinal, todas as pessoas presentes se ocultaram e ele ficou só com a pobre vítima de Satanás. A princípio, não se ouvia mais do que um murmúrio de palavras. Depois o tom foi se elevando. O coadjutor de Avignon, que ficara junto à porta da sacristia, ouviu uma parte do diálogo. Perguntou o cura: Quer sair de uma vez? Respondeu a coisa lá dentro. Sim, insistiu o padre. Por quê? E a coisa respondeu: Porque estou na presença de um homem que detesto. E o padre prosseguiu: Não gostas de mim? Um não estridente foi toda a resposta do espírito maligno que estava dentro daquela mulher. Quase no mesmo momento, abriu-se a porta da sacristia com violência, indicando que alguém tinha saído dali em desespero. O poder do santo triunfara. A moça, recolhida e modesta, chorando de alegria, agradeceu ao senhor cura e se ajoelhou na igreja diante de Deus. Num breve instante, voltou-se para o padre e disse: Temo que ele volte. O padre Vianney lhe inspirou confiança, dizendo-lhe: Não, minha filha, ele nunca mais voltará. Novena a São João Maria Vianney, o cura d'Ars. 7º dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó São João Maria Vianney, que enfrentastes os ataques do demônio e prevaleceste com a fé e a oração, obtende-nos do Senhor que proteja nossas casas, nossa família. Pedimos também a graça de ter o santo gosto pela oração e de darmos o valor e a importância a esta prática tão agradável a Deus. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentatione, sed libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancto, sicut et in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. São João Maria Vianney,
rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.